Vocês já ouviram essa frase, vocês podem fazer qualquer coisa, sejam criativas? Você já deve ter ouvido algo parecido com isso alguma vez na sua vida. Pois é. Agora, tente se lembrar, você na escola, na aula de artes ou de educação artística, se você for dessa época, o professor todo empolgado, chegando na sala de aula, e ele vai logo dizendo: hoje é uma aula livre, uma aula criativa. Aí pede para os alunos pegarem um caderno de desenho, pede para desenhar uma margem perfeita de 2 centímetros, pede para separar o lápis de cor, as canetinhas coloridas, o guache, o giz de cera, e aí em seguida tem aquela expressão mágica: sejam criativos. Afinal, vocês têm tudo, né? Tudo que precisa para ser criativo. Todos os materiais estão na mesa. Será mesmo? Tenho minhas dúvidas. Eu acho que não. O que a gente tem ali, na verdade, é um conjunto considerável de recursos, porém, eles são induzidos, né, a produzir algo que pode até ser bonito, mas que de forma alguma permite explorar todo o potencial criativo da pessoa. Se é imposta limitações de estética, de expressão, de suporte, de espaço, de material, então não é uma aula livre. Se a proposta fosse uma aula livre de artes de verdade, será que eu, você, ou talvez a Marina Abramovic, Andy Warhol, Rodin, o Vic Muniz, será que eles realmente iam escolher desenhar e depois colorir? Será que essa seria realmente a primeira escolha? Tá bom, eu não vou ser extremista. Podemos dizer que, de fato, a minha escolha realmente fosse desenhar e pintar. Mas e se não fosse necessariamente num caderno de desenho, em outro suporte, talvez um papelão, uma cortiça, um pedaço de madeira, uma cartolina, na própria carteira, no chão, nas paredes? Mas e se no lugar de pintar, na verdade eu quisesse fazer uma escultura, uma gravura, uma performance artística, uma coreografia mímica, quem sabe? Percebem como essa frase, vocês estão livres, façam o que vocês quiserem, sejam criativos, na verdade, tá mais para vocês não são livres para fazer o que vocês quiserem, vocês têm que desenhar, pintar, e quanto mais colorido, melhor. É como naquela frase do Henry Ford: vocês podem escolher a cor do carro que vocês quiserem, contanto que seja preto. Em outras palavras, façam a sua arte sentados na cadeira, só pode pintar no caderno de desenho e só depois de fazer a margem. Porque toda boa obra de arte tem que vir acompanhada de uma bela margem de 2 centímetros, no mínimo. Então, é esse tipo de liberdade, de autonomia, de estímulo, de referências que eu tive quando criança nas minhas aulas de arte, as aulas livres de arte. E aí eu me peguei relembrando os tempos de escola, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, e eu realmente não me lembro de ter tido aulas de arte que não estivessem relacionadas com o desenho ou com a pintura. Talvez eu até tenha tido uma ou outra, mas eu realmente não me lembro. E eu vejo que ainda hoje, depois de 18 anos que eu me formei no ensino médio, e tendo contato bem próximo com os conteúdos das aulas dos meus filhos, eu noto que praticamente nada mudou. Às vezes, assim, me vem uma ideia de que o objetivo das aulas de artes é que as crianças usem todas as cores do círculo cromático até o final do ensino fundamental. Esse é o objetivo. A minha reflexão não é sobre como mudar isso de hoje para amanhã, e nem num curto espaço de tempo. Também não é encontrar responsáveis ou culpados, pelo contrário, é trazer a responsabilidade para a gente. Refletir como a gente pode compensar essa deficiência de repertório e de explorações que a escola muitas vezes não dá ou não dá conta. Como que a gente traz para dentro da nossa casa e para a rotina dos nossos filhos
outros estímulos, outras experiências e outras ideias. E isso é super possível. Há 20 anos atrás, talvez você pudesse até dizer assim: ah, mas é difícil, eu não tenho grana, eu não tenho tempo. Mas hoje, o máximo que a gente poderia usar como uma justificativa, meia boca, é eu não tenho paciência. Mas isso também dá para contornar, porque você não precisa necessariamente estar junto ali, sentado ao lado o tempo todo, apesar de eu achar que isso é muito benéfico para ambos. Eu entendo que o nosso dever como pais e educadores é incentivar, estimular, provocar dúvida, aguçar uma curiosidade, fazer aquela pergunta capciosa, sabe? Que vai fazer seu filho correr, procurar uma resposta o quanto antes e vai voltar orgulhoso com a resposta, porque ele realmente ficou interessado. Talvez aí seja um ponto crucial para a gente. Saber o que motiva, né? O que inspira os nossos filhos. Essa vai ser uma porta de entrada. E depois, com o tempo, vai ampliando os domínios, as áreas de conhecimento, os saberes, e eles nem percebem. Eu vou te dar um exemplo. Se o seu filho adora jogar futebol no videogame, e se deixar, ele fica jogando o dia inteiro, todos os dias. Não adianta pedir para ele parar de jogar e ler um livro sobre a Grécia Antiga, não vai dar certo. O mínimo que vai acontecer é gerar um estresse, né, um atrito, um sentimento de contradição, de tédio, de raiva, e vai fazer a contragosto, e não vai ser significativo. A chave é encontrar algo que ancore um determinado interesse para que você o instigue a promover outras conexões correlatas desse interesse e que faça sentido para ele e não para você, entende? Por exemplo, dá um álbum de figurinhas com os jogadores da seleção, né? Ou, por exemplo, incentiva ele a entrar num clube de colecionadores de camiseta de time de futebol. É uma oportunidade para que ele, além de trocar as camisetas, né, ele também interaja com outras pessoas, troque informações, conhecimentos a respeito desse universo futebolístico, já que é isso que ele gosta. São conhecimentos legais, interessantes, diferentes. Mesmo estando dentro do contexto do futebol, é uma forma dele trabalhar outras inteligências, trabalhar a empatia, a comunicação, porque ele vai ter que se relacionar com pessoas de outros lugares, com outras culturas. Ele talvez aprenda a negociar, né, para poder trocar as camisetas com outros colecionadores, para aprender coisas novas, ao pesquisar sobre de onde veio tal camiseta, de que time que é, o porquê da cor do emblema ou do formato, a história do time. Existem vários benefícios. Isso pode ajudar e muito, por um lado, porque aumenta sua bagagem cultural, por outro, porque ele sai de uma posição passiva, de rotina repetitiva, do videogame de frente para a televisão, apertando um botão freneticamente, e passa para uma posição ativa, né? Ainda que não é ideal, se é que existe um ideal, esse pequeno estímulo provocativo, né, pode trazer benefícios tanto cognitivos quanto emocionais. Esse foi um exemplo fictício, porém, lá no começo do vídeo eu falei sobre as aulas de artes e a carência de repertório que eu acredito que ainda temos no ensino regular, no ensino formal. Uma ideia que não é minha, mas está aí para quem quiser se apropriar, e eu me aproprio daquilo que eu acho que é benéfico, é mostrar para os nossos filhos como usar a tecnologia para conhecer mais, não só sobre as artes, mas sobre aquilo que ele quiser, com supervisão e orientação, claro. Eu tenho algumas sugestões. Já usei todas elas com meus filhos, então elas estão validadas pela área de qualidade curiosísticas. O legal é incentivando a curiosidade, propondo uma pesquisa pontual aqui, ali, e participando junto com eles sempre que puder. Primeiro, porque eles precisam da nossa apreciação, da nossa presença, e segundo, porque é muito legal. Acho que a segunda justificativa é muito melhor. Você vai ver que com o tempo seu filho vai começar a te mostrar coisas que nem você mesmo sabia que ele sabia. Sabe? Você sabia que eu sabia que o sabiá subia? É tipo isso. Quando isso acontecer,
aí você vai perceber que ele interiorizou essa prática da busca autônoma por conhecimento. Ele sabe que ele não depende de ninguém para aprender qualquer coisa. E leve isso como um prêmio, porque ele vai ter consciência de que ele não precisa necessariamente ter um professor ali na frente dele, 4 horas por dia, para saber sobre as coisas do mundo. Ele consegue sim saber mais sobre essas coisas que é de interesse dele, procurando por pessoas ao seu redor, né, familiares, amigos, que talvez tenham alguma vivência, alguma história para contar. Isso também é muito válido. Ou eles podem pesquisar no universo digital. Eles têm até mais aptidão do que a gente, que hoje tem a capacidade de entregar conteúdos e experiências com uma qualidade de mediação muito, mas muito superior a quando eu me formei no ensino médio há 18 anos atrás. Não tem comparação. A gente tem muito conhecimento disponível e as plataformas estão cada vez mais amigáveis, acessíveis, inteligentes até, e isso contribui demais para a qualidade dessa experiência imersiva no ambiente digital. Muitas vezes é mais interessante até do que uma aula expositiva de frente para o quadro branco. Bem, vão aí algumas sugestões. Primeiro, os museus virtuais. Existem vários, o Louvre, o MoMA, a Pinacoteca, o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, o Museu Van Gogh, e um que eu acho muito legal, que é o Museu Nacional de História Natural, lá nos Estados Unidos, né? E foi um museu que inspirou o filme que as crianças adoram, que é Uma Noite no Museu. Tá aí um bom argumento para estimular o seu filho, a sua filha, a pesquisar sobre esse museu, e os outros também. A segunda sugestão que eu dou é o site Drive and Listen, eu vou deixar o link na descrição. É um site onde você consegue visitar várias capitais do mundo, como se você estivesse dentro do carro ali, normal, como passageiro, né? E ouvindo uma estação de rádio local. Você vai passando pelas ruas, vendo a arquitetura, o tráfego, as pessoas caminhando, atravessando a rua. Pode ser que esteja ensolarado, pode ser que esteja nevando, chovendo. Vai depender da capital que você escolher. E é muito legal. É muito interessante e as crianças adoram. Terceira sugestão são os assistentes de voz. Cara, é muito divertido quando as crianças começam a brincar, fazendo umas perguntas meio que aleatórias, básicas, do tipo: por que o céu é azul? Como os peixes respiram embaixo d'água? Meu filho, um tempo atrás, acho que ele estava com 5 anos, mais ou menos, assim, perguntou: quantos países tem no Brasil? Profundo, né? Aí logo do nada ele muda de assunto e pergunta: por que o raio dá choque? Olha, essa sabatina durou algumas horas, mas é muito gostoso ver nossos filhos perguntando e querendo saber de coisas que realmente interessam a eles, ainda que sejam coisas totalmente aleatórias. Mas isso também pode ser feito com celular. Dá para o seu filho e pede para ele perguntar qualquer coisa para o assistente do celular, qualquer coisa que ele queira saber no mundo. Deixa a imaginação dele ir longe, mesmo que seja a coisa mais estranha e talvez que nem tenha resposta. Só deixa. Bem, agora é a quarta e a última sugestão, e essa é, acredito eu, a sugestão mais simples, porém também é mais difícil. Seja você uma inspiração. O que eu quero dizer com isso? Deixe que o seu filho te veja como um exemplo pela busca de conhecimento que você não se acomoda com o que sabe. Porque eles percebem isso. E eles imitam. Não adianta em nada você querer que seu filho saia do casulo, da casinha dele, e busque por outras experiências, enquanto você fica lá fazendo as mesmas coisas, assistindo os mesmos seriados, comendo as mesmas comidas, andando do mesmo lado da calçada todos os dias, fazendo sempre os mesmos passeios, vendo os mesmos gêneros de filmes, ouvindo as mesmas músicas, sentando no mesmo lado do sofá todo santo dia, só esperando a morte da bezerra, como diria minha avó. O melhor estímulo que você pode dar para o seu filho é o exemplo. Você pode até verbalizar, pedir, implorar, esbravejar, mas nada vai dizer mais alto do que a sua atitude, a sua postura. Eu até acho que às vezes eles ouvem mais quando a gente se cala. E quando a gente se cala,
Não resta senão educar pelo exemplo. Então lembre-se, se você quer que seu filho crie algo de fato, ele precisa de repertório, ele precisa de referências, e ele precisa de exemplos também. Fazer qualquer coisa não é criar. Para criar algo significativo, a gente precisa de um mínimo de conhecimento, e eu acredito que essa responsabilidade não pode ser só da escola e dos professores, é principalmente nossa. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Foi longo, eu sei, mas eu espero que eu tenha conseguido transmitir as ideias e que esse conteúdo tenha feito você refletir e te mostrado que há muitas possibilidades da gente educar nossos filhos pela e para a criatividade. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações, porque toda semana eu trago um conceito novo, reflexões, ideias sobre criatividade e educação. Abraços e até a próxima!